2023 definitivamente é o ano em que o cinema deixou de simplesmente citar marcas e fazer filmes abertamente sobre grandes empresas. Mas dessa vez é sobre uma empresa que já faliu faz um tempinho. Eu fiz essa brincadeira na abertura porque acaba sendo curioso, mas não é tão curioso assim. É, mais uma vez, essas grandes empresas e o capitalismo vendo no cinema uma possibilidade de se divulgar de uma forma não tão com cara de propaganda assim, digamos assim. Em alguns casos até tem uma questão artística muito mais interessante, mas a gente tem grandes casos esse ano de filmes que são feitos voltados para fazer um rebrand de marca ou que vai exaltar alguma coisa em uma marca. Talvez os dois casos mais claros seja o Air, que conta uma história motivacional da Nike, um filme que eu até gostei, e outro caso bastante claro é Barbie, que nesse caso tem até a Mattel como uma das empresas que estão lucrando com o filme, que tem mais ainda essa cara de um rebrand de marca e tudo mais. Aqui em Blackberry não tem tanto esse olhar, por mais que o filme em algum momento vá exaltar a marca até certo ponto apenas, esse filme ele não tem como exaltar, primeiro porque o BlackBerry não está por trás de nada, segundo porque BlackBerry faliu há muito tempo, faliu com, digamos, o grande surgimento ali do iPhone e tal, e BlackBerry não soube se renovar. O interessante aqui em perceber esse filme é perceber também tendências, né? A gente tem uma fórmula bastante pronta de se fazer vários tipos de filmes específicos, entre eles o filme baseado em fatos reais. E a partir do momento que a gente tem uma fórmula, é normal que venham diretores e venham ideias para romper sutilmente ou de forma mais clara, mais assintosa com essas fórmulas. Dentro disso, a gente tem bastantes filmes, várias sátiras contemporâneas que vão no sentido de romper com essa fórmula clássica do filme baseado em fatos reais. E aí vai desde as escolhas estéticas até as escolhas de como conduzir essa história e por aí vai. E uma dessas tendências é levar esse lado do baseado em fatos reais para um lado mais ridículo, mais satírico, para diminuir essas pessoas, esse tipo de coisa, ao mesmo tempo que a câmera acaba ganhando uma espécie de vida própria, né? Quase que uma pegada um pouco documental, daquele zoom mais explícito, que não é parecido necessariamente com o zoom que era muito comum nos anos 70, mas é a direção que fala assim, a câmera está presente, vocês vão sentir a presença da câmera, e muitas vezes vai usar desses elementos da câmera tremida para passar uma ideia meio caótica, ou desse zoom para tentar criar uma piadinha ou coisa do tipo. O Adam McKay fez muito isso, faz muito isso ainda, mas para mim só funciona em A Grande Aposta, não gosto dos filmes dele que vieram depois. E além disso tem outros nomes que vão nesse sentido, filmes, diretores como o Roach, que para mim ali não funciona, do Escândalo, ou o próprio Mark Mylod faz muito isso em Succession, não só ele, né, porque ele é apenas um dos diretores, mas ele tem ali produtor e tal, e é um pouco da visão dele, e ele vai voltar a fazer isso em Um Menu, que aí eu já não gosto tanto assim. E aí sempre que a gente tem essa tendência, a gente vai ter essa contra-tendência, essa subversão. E é interessante perceber que chega um determinado momento que isso que era para ser subversivo vira uma nova tendência e necessariamente constrói uma espécie de nova fórmula, que não é boa ou ruim por si só, por isso que a gente tem que sempre analisar caso a caso, se aquilo funciona em determinado filme ou se não funciona. E aqui em Blackberry ele vai seguir bastante dessa tendência, não só que eu falei do uso dessa câmera para criar uma espécie de sátira aqui envolvendo uma grande empresa e a questão das ações no mercado financeiro, que é muito fácil de se zoar, e Hollywood zoa bastante isso. Já chego um pouco melhor nesse lado mais temático, mas esse uso da câmera que é a câmera tremida, que é o zoom, essa câmera que tem quase que uma vida própria, que a gente sente a presença dela ali e o filme não tenta esconder isso. Algo que é bastante moderno no uso dessa câmera,
mas que já não é nenhuma grande inovação, digamos assim. Só que aí quando a gente começa a enxergar um pouco mais esse uso em Blackberry pelo Matt Johnson, que também faz um dos personagens centrais aqui do filme, o uso aqui ele não tem tanto efeito quanto em outras obras. Ao mesmo tempo que o filme ele também tem aquela pegada meio baixo orçamento, que filmes que passam em Sundance, não passou esse caso, se eu não me engano, ele passou em Berlim, mas é bem a cara do filme que passa ali em Sundance, né, para parecer um pouco mais independente. Acho que ele nem tem tanto dinheiro por trás também, mas de certa forma essa contra-tendência que virou já uma tendência que eu falei, aqui para mim não funciona tão bem. Eu não acho que ele consegue articular muito bem essa noção estética do filme a tudo aquilo que ele vai tentar dizer, digamos assim. Então, sim, em alguns momentos até que sim. Por exemplo, tem um momento que é uma das melhores piadas do filme, né? Que chega um cara para brigar com todo mundo que estava naquela sala, fazendo uma referência a uma piada que é meio machista, se eu não me engano, envolvendo pênis ou coisa do tipo, eu não lembro exatamente a piada, como se só tivessem homens naquela sala, e sem dizer nada, o filme ele vai simplesmente dar um zoom em uma mulher ali presente com uma cara de eu tô aqui, ninguém tá me vendo, ou também o próprio uso dessa câmera em alguns momentos para passar informações pra gente sem precisar dizer nada, né? Por exemplo, o protagonista do Jay Baruchel, em algum momento ele tá ali no computador e a câmera sai dele e mostra pra gente que ele era um gênio precoce que abandonou a escola, a faculdade para investir nesse negócio dele. Em alguns momentos isso até funciona, até porque tem uma questão meio caótica muitas vezes aqui e consegue até criar umas boas piadas. Mas no geral eu não acho que essa direção funcione muito bem, eu não acho que tenha um efeito tão grande nessa câmera tremida. Em alguns momentos parece que o Matt Johnson ele tem uma dificuldade de criar essa tensão e ele tenta a todo custo usar dessa estética para criar essa noção de urgência, digamos assim. Para mim não funciona tão bem assim. E aí a gente entra em tudo aquilo que o filme quer dizer, que para mim está aí talvez o grande problema. Mais uma vez, tem piadas muito boas, eu gosto bastante do Glenn Howerton aqui, que é quem se destaca no filme, né? Porque ele entra na sala, ele tem a presença dele, ele grita e tal, e no final ele é o ser satirizado acima de tudo, né? Ele é o cara que o filme vai tentar ridicularizar e etc, porque ele é o cara que vem ali do mundo dos negócios e que tem aquela visão extremamente problemática de tudo e tal. Então ele é o objeto para o filme se divertir, até o lance que envolve aqui a NHL, que pra mim é uma maluquice que eu não sabia completa. Se vocês assistiram o filme, vocês vão entender do que eu tô falando. Então ele ganha esse destaque que é muito interessante, porque o Glenn Howerton, ele consegue trazer toda essa personalidade pro personagem e como eu disse, muito dos gritos dele, né? O filme cria esses grandes momentos em que ele entra e grita com todo mundo, e aí é quando o filme consegue combinar um pouco esse lance meio caótico com a estética que, no geral, como eu disse, pra mim não funciona tão bem. O problema pra mim de Blackberry é que, como eu disse, ele tenta ser muito subversivo e até tematicamente ele não consegue ser tanto assim. O filme ele vai tentar satirizar esse lance das grandes empresas e tal, mas no final o que ele faz é fazer o filme de sempre, digamos assim, de individualizar na visão do self-made man, né? Aquela ideia do americano de que basta você querer e você vai conseguir, e aí traz como protagonista um gênio para trazer toda essa tendência. Por mais que o filme ele tente zoar isso, por mais que o filme ele tente zoar essa lógica meio tóxica dessas grandes empresas, de como eles trabalham e tudo mais, e trazer até aqui, óbvio, uma zoeira dos Estados Unidos, que não chega nem a ser uma zoeira, né, muito mais direta aqui, uma crítica à China e como é o trabalho na China, que lá eles são quase escravizados e não se preocupam com o trabalho, mas o filme não percebe que tudo que ele tá querendo zoar, em algum momento ele exalta também. Então ele faz essa crítica à China, mas aqui tem um momento que, tudo bem, ele tá querendo criticar, mas ele não critica tanto assim, desses mesmos americanos trabalhando 16 horas numa empresa de tecnologia só para obter resultados. Ele tenta criticar tudo isso, mas ele não consegue muito bem. Até o personagem do Glenn Howerton que eu falei, que é para ser o cara satirizado, aqui o cara ridículo,
o filme ele tem uma preocupação emocional com esse personagem, ele se preocupa em criar uma espécie de identificação da gente com esse personagem, ou do próprio protagonista do Jay Baruchel, que vai se perdendo pelo caminho, digamos assim. O filme ele ainda quer que a gente se importe muito com esse personagem. Então é aquele filme que parece que quer ser contra essa dinâmica que já está imposta, mas no final há uma aceitação muito grande dessa dinâmica, há uma aceitação muito grande dessa lógica capitalista de que basta você querer que você vai conseguir. E aqui eu não estou nem falando se você precisa concordar ou discordar disso, enfim, fica a seu critério e a sua visão. O que eu estou dizendo é apenas que o filme ele tenta criticar tudo isso, mas ele não consegue muito bem. Tudo bem, tem o lance da BlackBerry falir e tudo mais, mas até nesse lance da BlackBerry falir, que é uma coisa que não é um spoiler, a gente sabe que vai acontecer, ele vai jogar a culpa toda lá para a China. Então a culpa não é do americano, não é dessa dinâmica estadunidense, é da China. A culpa toda foi da China. Entenderam o que eu quis dizer? É basicamente isso, né? Ele tenta criticar muita coisa e se usar da estética para fazer esse tipo de crítica, mas no final ele atira bastante no próprio pé. É uma tendência muito grande do cinema americano que tenta ser contra o sistema, mas não é tão contra o sistema assim. E eu acho que é uma coisa pra gente se observar muito, né? Essa estética da sátira contemporânea, principalmente em Hollywood, é uma dinâmica bastante fácil, digamos assim, de câmera para você tentar criar esses momentos e esse tipo de dinamismo e tal, que tá se tornando bastante cansativa já pra mim. Então, enfim, não gostei tanto assim de BlackBerry, acho que muita gente vai se divertir com esse filme, mas pra mim é um filme bem mediano, digamos assim. O grande destaque, obviamente, é o Glenn Howerton. Por hoje é isso, então curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e corta.